Eu vou começar falando sobre esse conceito de monumentalização da fé, para tratar desses franciscanos e dessa arquitetura da reforma. Bem, aspecto muito importante no conjunto das narrativas sobre a reforma na Idade Média Central, essa terminologia renovare renovatio, reformare reformatio, restituere, toda essa terminologia associada à restauração, à reforma, à renovação, tanto física quanto espiritual, aparece desde pelo menos o século XI como sinônimo de aedificare, ou seja, edificar. E esse conjunto, ele já apresenta uma ligação fundamental no primeiro cristianismo, mas o momento do fenômeno, a que o Dominique Yonapra denomina monumentalização da fé, a partir do século XII, representa o auge dessa associação de significados, ou seja, dessa fé interior com a construção exterior, a construção local. Trata-se da progressiva noção de que o corpo edificado das igrejas e catedrais no Ocidente Latino correspondia e refletia a consistência interior da fé. Desde o cristianismo no Império Romano, há uma evidente confusão entre a terminologia da basílica e aquela da eclésia, conduzindo a uma também confusão, a uma fusão, se a gente quiser, uma fusão entre a noção da igreja de pedras e da igreja de homens. A rigor, a terminologia bíblica serviu como um potente referencial da arquitetura, e os exegetas cristãos passaram, muito desde o início, a identificar a ideia de construção, a própria origem da igreja. Portanto, essa ideia não é nova. Por exemplo, Pedro é entendido como a pedra fundamental pelos exegetas cristãos, a partir da qual Cristo edifica a sua igreja. E isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, não é? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Da mesma maneira, os padres da igreja retomaram o Salmo 117. As pedras que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, que fazia referência, por sua vez, à elevação de Israel acima de todos os povos, mas esse salmo acaba sendo convertido em uma expressão da arquitetura cristã interior. Há uma consistência fundamental no conjunto do léxico empregado pelos padres e pelos religiosos em geral na Idade Média Central. Esse léxico, ele refletia e também projetava a ideologia da reforma. E não à toa, reforma é uma palavra multiuso para o cristianismo medieval, tanto quanto o é para nós hoje, cujo alcance passaria, ao longo dos séculos XII e XIII, a abarcar parcelas cada vez mais diversificadas da sociedade. E esse movimento é intensificado em algumas regiões justamente pelo florescimento da vida urbana e de atividades correlatas ao mundo urbano. Ora, essa terminologia dos reformistas, reformare, reformatio, edificare, via de regra produzida dentro dos scriptoria dos mosteiros e das catedrais, tendia a reforçar de maneira progressiva os topoi cristãos reformistas. A reapropriação dessa terminologia, ela pode ser considerada, inclusive, natural, tendo em vista a longa tradição que vincula o cristianismo ao ideal da reforma. A ideia que eu defendo é que reforma é algo sempre presente, desde a origem, no horizonte do cristianismo. O estabelecimento do sentido original de reforma para os cristãos, se a gente quiser procurar uma origem no cristianismo, está em Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, no qual ele associa o movimento de reforma ao advento do homem novo. Ora, o advento do homem novo, por sua vez, deveria redundar no cumprimento da profecia, que seria justamente a superação de todas as divisões do coração, prevalecendo a solidariedade indistinta em Cristo, prevalecendo um espírito de solidariedade no interior da comunidade.
Essa é uma primeira noção de reforma que faria emergir o homem novo e dele a nova sociedade. E esse princípio da reforma nunca esteve ausente do horizonte cristão. E ele pode ser verificado nas manifestações monásticas, tanto eremíticas quanto cenobíticas. Pode ser verificado naquilo que a gente chama reforma na Idade Média Central, pode ser verificado nas sucessivas reformas que vêm posteriormente, e na nomenclatura, que vários grupos acabam tomando para poder qualificar a sua própria ideia do que seja um cristianismo. Ou seja, toda vez que a gente fala em reforma, a gente está querendo falar de algo que ao mesmo tempo é uma renovação, mas aponta para o passado, ou seja, uma renovação baseada na apropriação de signos e de elementos, em geral, do cristianismo primitivo, ou daquilo que se entende por cristianismo primitivo. E é nesse sentido, é com esse sentido que essas reformas todas se sucedem. Por outro lado, o aumento, a gente vê um aumento da frequência e da intensidade dessas fórmulas relacionadas à reforma na Idade Média Central. E esse aumento se relaciona em grande medida com transformações profundas que se davam nessas sociedades ocidentais. A noção da edificatio, a edificação, adquire maior relevância quanto mais se torna a sua aderência social. O que eu estou falando? Eu estou falando, sobretudo, dessa afluência de peregrinos e de construtores de caminhos, que são personagens reais, efetivando ações concretas no corpo social. Eu estou falando, por exemplo, do Caminho de Santiago, que a partir do século XII vai se incorporar, de certa maneira, nas rotas cristãs, e ele vai passar por toda uma série de intervenções que visam a elaborar este caminho para que os peregrinos passem. Ora, esses peregrinos, eles são, por um lado, peregrinos, e por outro, eles são também construtores. Então, ao lado dessa ligação realizada pelos sacerdotes entre a ideia de uma reforma e essa reconstrução interior, a paisagem de pedra construída pelos operários também figura como via para a salvação. E o elemento salvífico, por isso, se torna cada vez mais difuso e acessível, inclusive no espaço. Doravante, a devoção passa também pelos caminhos de pedra. O mesmo período assiste a uma diversificação dos ofícios, associada ao incremento da vida profissional. E essa se encontrava relacionada, por sua vez, ao movimento de reorganização dos espaços urbanos, associado à circulação de pessoas e de mercadorias. E os grupos ligados a essa nova dinâmica relacionavam-se com o seu entorno geográfico de uma maneira diferente daquela que predominava até então. Em primeiro lugar, eles se encontravam envolvidos em atividades de produção e circulação de mercadorias, via de regra manufaturadas. Em segundo lugar, esse tipo de agência, esse tipo de ação, demanda uma relação dinâmica com os mercados, o que implica na circulação de pessoas e de bens. E, por fim, essas pessoas e grupos provinham de um ambiente de devoção renovada, renovação que radicava na ação empreendida pelo movimento monástico e pelo ethos da propaganda cruzadística. Ora, essa massa profissional, entre aspas, ou seja, essa massa de fiéis ligados a algum ofício, cultivaria o sagrado na mesma medida em que valorizaria a relação dinâmica com o meio. A peregrinação passa a assumir um contorno devocional e a sua prática vai ser, doravante, cada vez mais associada ao martírio e identificada aos seus topoi bíblicos correspondentes. Novos personagens ligados a uma ars manual valorizada ou revalorizada, porque é uma ars manual que não se encontra ligada
ao labor manum tradicional, aquele concebido pela regra de São Bento, por exemplo, mas é uma ars manual valorizada. Esses novos personagens empreendem a construção e a restauração de caminhos, o caso do roteiro de peregrinação a Santiago de Compostela, como eu já mencionei aqui, bem como a construção de pontes, pavimentos e edifícios para o abrigo dos peregrinos. A esse respeito, André Vocher reporta o caso de duas figuras emblemáticas na construção do caminho de Santiago, ambas alçadas à condição de santidade. Um deles é São Domingos do Calçamento, ou São Domingos da Calçada, morto em 1120, um laico da Península Ibérica, que teria, conforme os seus contemporâneos, aspas, construído com suas próprias mãos o caminho que conduzia a Santiago de Compostela. Olha que fofo. Fecha aspas. E de São Benício, morto em 1184, que teria iniciado a construção da ponte de Avinhão e se tornaria objeto, aspas, de um expressivo culto local. Citei o Vocher aqui. Essa forma de agência se transformaria em um dos modelos possíveis para a própria santidade. Os séculos precedentes assistiram a uma evolução do culto cristão no sentido de associar novos modelos à santidade dos primeiros tempos. E esses laicos, eles passam efetivamente a ser admitidos entre os santos. Não são laicos dotados de distinção no corpo social, não pertencem às ordens aristocráticas, como seria requerido aos laicos na Alta Idade Média, e eles passam a frequentar a graça, eles passam a frequentar, então, esse mundo dos santos. A modificação da paisagem geográfica europeia nos fornece, então, uma das medidas para esta análise. A construção dos caminhos de peregrinação, dos quais Santiago de Compostela é somente o de maior repercussão até os nossos dias, acabaria por alçar a categorias elevadas pessoas distintas, integrantes do populus genérico e atuantes, sobretudo, nos meios citadinos. O caso italiano é emblemático da ação de pessoas e de grupos ligados a meios profissionais, associados de maneira particular a um ofício. É assim que eu estou entendendo o profissional, associado de maneira particular a um ofício, mas só genericamente a uma ordo. Esse foi o caso de algumas pessoas primariamente relacionadas às suas ocupações. Então, por exemplo, a gente tem um santo também aclamado, chamado Teobaldo d'Alba, originário da Lombardia e conhecido por dedicar seu ofício de sapateiro, e também Ranieri de Pisa, filho de um rico armador local que, depois de convertido, partiu para a Terra Santa, passando a viver como eremita para depois retornar à terra natal e pregar o evangelho até a sua morte. E Raimundo Palmeri, morto em 1200, humilde sapateiro, que partiu em peregrinação para Jerusalém e outros lugares antes de colocar-se a serviço dos pobres e assim por diante. Todas essas descrições, embora sejam expoentes de uma série de lugares comuns do período, coincidem com um conjunto de indivíduos relacionados a transformações concretas operadas naquela sociedade. O conjunto desses novos aspirantes à santidade, identificados a origem e a trajetória do próprio Francisco, se encontra incontornavelmente ligado a uma ars manual, que é a fonte da sua riqueza e também da sua habilidade. Ora, a riqueza associada aos mercadores italianos seria equivalente à habilidade característica dos operários no caminho de Santiago. Nos dois casos, a devoção se voltava para o entorno geográfico e acabava ou por negar ou por referendar os atributos originais do devoto. No caso de Francisco, assim como de vários dos seus conterrâneos, italianos, haveria uma relação de negação do capital acumulado na atividade econômica, o que não acontece com os operários da Península Ibérica. Mas na Itália há uma relação de negação do capital acumulado na atividade econômica, esse é o caso de Francisco,
o que conduziria a um deslocamento do capital para o trabalho, o capital dando lugar para o trabalho. E o Francisco, dentro dessa sua operação de conversão, ele vai passar de mercador a operário. Muito bem. A associação imediata entre alguns termos é muito sintomática de um discurso que busca associar a monumentalidade física das edificações e a monumentalidade espiritual da fé. Ou seja, edificar a igreja de pedra é edificar a igreja interior. A associação, desde pelo menos o século XI, em uma identidade de sentidos de termos tais como reformatio, renovatio, restituere, aedificare, no conjunto da atuação de Francisco, pode jogar luz sobre os topoi bioagiográficos que gravitam em torno da igreja de São Damião. A história da igreja de São Damião, na verdade, ela diz respeito a um sonho atribuído a Francisco, que seria o expediente que teria motivado a sua conversão. Não vou ficar aqui detalhando o sonho, nem o propósito dele na biografia, na geografia. A descrição das Vitae e Legendae de São Francisco indicam o sonho como um expediente fundamental da conversão de Francisco. E, bom, aqui permanece o implícito esse mecanismo de conversão pelo sonho. Mas em um sonho, uma voz, que é identificada rapidamente ao próprio Deus, ordenava ao jovem Francisco: Francisco, restaura minha igreja. Ora, essa terminologia é inequívoca, mas a sua compreensão deve processar-se à luz da ambiguidade que caracterizava o vocábulo restaurare naquele momento. Francisco teria, então, associado o pedido sobrenatural às condições materiais precárias em que se encontrava a igreja de São Damião, na cidade de Assis. E aí ele foi lá e começou a trabalhar na construção e na recuperação do edifício. Mas em meio a esse trabalho, Francisco compreendeu a duplicidade de sentidos da restauração. Essa história, que segue em várias narrativas da vida de Francisco, ela é simples e ela poderia nos conduzir à conclusão de que a verdadeira restauração, verdadeira entre aspas, era dos homens, ou seja, aquela dada pelo sentido alegórico. Restaura a minha igreja seria a restauração da igreja de homens. Há uma tentação em se compreender a questão dessa forma unívoca, mas o fato é que, no período em que a narrativa se desenrola, tem lugar uma devotio renovada, relacionada de maneira explícita às atividades de edificação, de construção. A edificação do velho templo, a maneira do operário, cumpriria um papel indispensável no movimento da conversão de Francisco, e seria decisiva para a elaboração da imagem dos frades perante o mundo e perante a igreja. Eles eram mendicantes, eu já vou falar sobre isso, mas essa terminologia está relacionada à obra concreta da edificação. A condição de mendicância, que se autoimpunha a humildade, era um pressuposto para que, mediante a pregação, os franciscanos promovessem a edificação das almas. A transformação operada em Francisco, a partir da obra realizada na pequena igreja de São Damião, apresenta no conjunto das narrativas implicações importantes e decisivas para a constituição da ordem em si. Em primeiro lugar, verifica-se uma defesa da ação transformadora do esforço em torno da edificação. A realização da obra de edificação do monumento era, de certa forma, um pressuposto para a possibilidade da realização da obra de edificação dos homens. À medida em que edifica ou reedifica o edifício de pedra, Francisco se reedifica. Na Itália central, da transição do século XII para o XIII, a espiritualidade franciscana se elaboraria em novos termos. A tópica da igreja de pedras vivas não somente se relacionava com a igreja monumento,
mas também e principalmente dependia da sua existência para edificar-se. A Igreja de Pedras Vivas, né, que é uma referência à Carta de São Pedro, se relaciona com a Igreja Monumento, e não só depende da sua existência para edificar-se. Em um trabalho recente, Dominique Onyapra, o trabalho se chama Cité de Dieu, Cité des Hommes. Em um trabalho recente, Dominique Onyapra se utiliza de um topos da arquitetura para reforçar a condição ambígua da terminologia da edificatio, da edificação na cultura ocidental. O Onyapra faz referência a Le Corbusier, ao qual se atribui a construção da vida moderna, né? Então, Le Corbusier, construção da vida moderna. De acordo com Onyapra, as referências arquitetônicas que empregamos para representar nossas formas de viver em sociedade não são meras alegorias. O mundo ocidental, de acordo com ele, se encontraria assentado sobre uma dinâmica tendente a inscrever o social no espaço, a territorializar configurações comunitárias. Ao longo do tempo, portanto, esse recurso às relações espaciais e à construção de edifícios não seria, portanto, figura casual de linguagem escolhida de maneira arbitrária. Ela se relaciona, essas figuras de linguagem, esse recurso, se relaciona às formas preferenciais dos homens viverem e se relacionarem entre si. A realidade da paisagem, natural ou construída na vida humana, apresentava implicações para a própria concepção de mundo. Haveria, portanto, uma organicidade que reunia o corpo social e as edificações. Neste sentido, o discurso a respeito das edificações não pode ser entendido como mera representação ou alegoria. As edificações eram parte integrante do corpo social, mantendo com ele uma relação complexa. Dessa forma, a paisagem pode ser compreendida como síntese do conjunto das relações sociais, mas também como a forma pela qual a sociedade se organizam e se reconhecem. Nesse sentido, o corpo edificado não pode ser entendido como estático. Ele também participava de uma dinâmica social e tinha papel decisivo nas transformações individuais, institucionais e sociais. O corpo edificado é, portanto, um importante personagem histórico. Ao mesmo tempo que se transformava, a paisagem necessariamente transformava o homem. Haveria, portanto, uma relação dialética entre homem e paisagem. Na medida em que o homem interferia na paisagem, a paisagem interferia no homem. Francisco perfaria a edificácio da igreja de São Damião, mas essa igualmente edificaria o próprio Francisco. Neste sentido, não haveria que subordinar a edificação de pedras à edificação moral. O trânsito entre elas demonstra uma relação de reciprocidade. É sintomática a referência, também em todas as narrativas sobre a vida de Francisco, a referência à necessidade da preservação das lâmpadas acesas, enquanto a igrejinha era edificada, era restaurada. Ora, as lâmpadas acesas eram o signo da presença divina, mas também da existência de vida. A edificação de Francisco é um referencial a ser observado. E na segunda vida do Tomás de Celano se diz: ao fatigar-se muito na obra daquela igreja, sobre a qual recebera a ordem de Cristo, transformava-se de muito delicado em rude e resistente ao trabalho. Na narrativa da ordem franciscana, por outro lado, se verifica uma relação indissociável entre pobreza e trabalho. O trabalho vem associado à atividade simples e, via de regra, extenuante, sendo esta a acepção original da mendicância franciscana, ou seja, a mendicância franciscana é sinônimo de trabalho. As narrativas seriam unânimes em estabelecer o trabalho pobre. O trabalho é fundamentalmente pobre.
O conceito de mendicância, no conjunto dos textos, ele sempre identifica-se com esse trabalho simples. E no conjunto dessas vidas e dessas legendas, existe uma narrativa consensual que descreve os pedidos de esmolas para encher as lâmpadas da igreja de São Damião. Então, Francisco pediria esmolas para encher as lâmpadas da igreja. E essa é uma tópica do início do franciscanismo, que se utiliza de uma das primeiras historietas relacionadas, então, a essa conversão. A obra de restauração, o trabalho da restauração, supõe a mendicância, que é o princípio fundamental da pobreza. Mas a mendicância, ela jamais pode se dar pela exclusão da realização do trabalho. Portanto, para o modelo de mendicância de Francisco, há uma relação de equivalência entre o operário e o mendicante, e, portanto, uma relação de complementaridade entre o trabalho e a esmola. A esmola é o salário pelo trabalho. A tradição escrita do franciscanismo primitivo supunha uma relação entre a mendicância e a sobrevivência. Qual é a diferença, então, entre um operário qualquer e o operário mendicante? Ora, esse operário mendicante, essa ação dele, ela está identificada ao princípio da pobreza. Então, ela vai ao encontro dos elementos mais básicos da subsistência. Então, a esmola é o salário obtido pelo operário a partir do seu trabalho manual. Mas é um salário obtido para sobrevivência imediata. Sendo assim, a esmola era o salário obtido, obter comida misturada de porta em porta era uma das finalidades da realização de trabalhos manuais simples e extenuantes, ligados sintomaticamente à edificação e à reforma. Esse é um ethos do trabalho progressivamente ligado à santidade na cristandade latina. Os textos da Legenda dos Três Companheiros, atribuídos a Leão, Ângelo e Rufino, e da Segunda Vida de Francisco, de Tomás de Celano, são igualmente representativos dessa ética esmoler. Eles foram produzidos em um mesmo contexto, cerca de 1246, mas com motivações opostas, mas ambas retomam a primeira vida do mesmo Tomás de Celano para assumirem a defesa de partidos opostos. No entanto, os textos são unânimes na defesa das esmolas e no compromisso com a manutenção da ética do trabalho. Um elemento ulterior vinha juntar-se a estes, o aspecto moral, que associava a esmola à humilhação, e, por conseguinte, à humildade. A resultante era o fazer-se humilde, humilis, ou o humus da terra. Todo esse léxico converge para a noção de pobreza, e a define a partir de um conteúdo não somente social, mas, sobretudo, moral. A esmola se encontrava relacionada ainda a um mecanismo de resistência à fragilidade. Tratava-se da fragilidade do espírito, associada ao conforto proporcionado pela vida material abastada. Francisco, antigo burguês, detinha um determinado conforto na vida e, portanto, a partir do trabalho duro e a partir dos pedidos de esmolas, que muitas vezes é dito que ele tinha vergonha de fazer, ele vai se tornando cada vez mais alguém moralmente preparado, moralmente edificado. A fragilidade espiritual ligada ao conforto material favorecimento. Essa era representada por toda a vida pregressa de Francisco, caracterizada pela atividade usurária e pelo convívio inócuo com seus amigos. Ele deveria trocar uma alimentação substanciosa e, ao mesmo tempo, delicada, preparada por serviçais e servida em louças finas, pela comida misturada, e essa é a expressão que consta mesmo dos escritos, que pediria de porta em porta justa recompensa por um trabalho extenuante. O espírito delicado de Francisco
consensualmente definido no conjunto das narrativas como burguês e abastado, não seria predisposto ao trabalho árduo ou ao consumo de restos de alimentos. Retomamos a legenda dos três companheiros e a segunda vida. O trabalho duro a ser realizado na reforma da igreja corresponderia à infâmia do ato de pedir esmolas. Labor físico e labor espiritual. Trabalho físico extenuante e trabalho espiritual infamante. Como em outros aspectos da narrativa franciscana, há uma superação. Na mesma medida em que se devem superar as adversidades da matéria, igualmente devem ser superadas as adversidades do espírito, dor e fadiga no caso material, vergonha moral no caso espiritual. E é isso, né, que a construção da igrejinha, a reforma da igrejinha transforma em Francisco e antecipa a própria transformação da igreja. Entre fontes de origens diversas, verificamos diferenças de enfoque, mas essas não se efetivam em uma diversidade terminológica. Para todos os efeitos, essa ideia do léxico da reforma permanece vinculado à vocação de Francisco e dos seus frades. A documentação remete a essa unidade discursiva. Francisco é um reformista, Francisco é um reformador. A reforma religiosa não se detém nem no século XI, nem no XII. A ordem franciscana representa um prolongamento da reforma, e não só isso, representa a reforma no auge da sua força. Francisco e seus herdeiros, de acordo com o discurso franciscano, se encontram no centro da reforma, e são responsáveis por levar adiante a edificação da nova igreja. Há um elemento complementar a enfatizar o trabalho na edificação de igrejas, é a noção do serviço divino, que é um fundamento da prática monástica e que não desaparece do horizonte dos mendicantes. O serviço divino, ou o Opus Dei, ele está relacionado à oração no universo, no contexto monástico. Ele não desaparece da vida dos mendicantes, mas primariamente a oração não está vinculada a um ofício litúrgico. Identificado também a noção de obra, o Opus Dei, o trabalho franciscano junta as duas coisas, trabalho e oração. Essas duas funções, oração e trabalho, se apresentam sob uma relação não só complementar, como também intercambiável. Haveria uma justaposição e, ao mesmo tempo, uma fusão dos valores, do labor manum e da lexio divina, ou seja, trabalho e oração estariam para os franciscanos completamente misturados. A regra bulada representa essa incorporação, a regra de 1223, ao ressaltar o Opus Dei enquanto valor indissociável do trabalho. Ao prescrever o modo de trabalhar, a regra bulada lança a mão da semântica da oração e da devoção. Embora a noção de obra se encontrasse no texto beneditino, né, entre os monges beneditinos, primariamente relacionada a lexio, e, portanto, identificada à prática da oração, sempre houve espaço para interpretações. O seu reemprego, de forma a identificar-se também ao trabalho, atingiria o ápice na documentação franciscana, em que o trabalho é obra de Deus. A reconstrução da igrejinha de São Damião é obra, tanto quanto é obra de Deus a edificação da igreja dos homens. Neste caso, trata-se de uma apropriação para além do propósito da institucionalização. As práticas devocionais eram produto de uma nova forma de relacionar-se com o meio, como eu já havia dito a vocês. Essa terminologia religiosa foi retomada em um panorama modificado e modificante, o panorama das construções, o panorama do advento de novos ofícios, o panorama das edificações. Esse dizia respeito ao advento de ocupações e profissões que fazem alusão à construção. Os novos construtores edificavam a nova igreja,
e a sua ação seria doravante identificada ao opus, a obra de Deus. Ao mesmo tempo, a sua ação como pedreiros e operários na construção e restauração de igrejas e locais de pouso de peregrinos também se apresentava como opus. A terminologia da obra, agora intercambiável com o trabalho, seria onipresente no tempo franciscano, atuando como marcador tempo-espacial. A primeira vida de Tomás de Celano, a segunda vida do mesmo e a legenda dos três companheiros enfatizariam, portanto, a noção de obra como transitando nos universos da devoção e do trabalho. Ou seja, a obra, ela passa a situar o trabalho franciscano no universo do sagrado. Trata-se da terminologia empregada na narrativa da reforma e da construção da pequena igreja de São Damião. Ao dedicarem-se como operários ao trabalho da construção e da reforma, dois elementos, de resto, identificáveis ao princípio fundamental da ordem, ou seja, a vocação da reformatio, os franciscanos equiparavam a obra material à obra espiritual. A eclésia basílica coadunava-se com a eclésia assembleia, plasmando-se a ela e confundindo-se com ela. Pela paciência, muito obrigada.